Daí, pessoal, mais uma resolução. Dados os conjuntos R, formado por X, tal que X é um número real. Q, formado por X, tal que X é um número racional. N, tal que X... N, formado por X, tal que X é um número natural. E o conjunto P, formado por X, tal que X é um número primo. Considere as afirmações, e aí estão corretas as afirmações. Então, verificar quais são as afirmações que estão corretas e quais que estão incorretas. Bom, então, primeiro diz assim, P está contido, a primeira, vou fazendo aqui do lado. A primeira diz, o conjunto P está contido no conjunto Q. Lembra? P, números primos, está contido no conjunto dos racionais. Então, perguntar, todos os números primos são números racionais? Sim, né? Os primos, o conjunto P, ele é formado pelos elementos 2, 3, 5, 7, 11, 13 e por aí vai. E aí observa-se que todos esses números são racionais. Então o conjunto dos primos, ele está contido no conjunto dos racionais? Sim, é verdadeiro. O conjunto dos números reais está contido nos racionais? Não, ao contrário, os racionais, o conjunto dos racionais, é que está contido no conjunto dos reais. O conjunto dos racionais são as frações, são os números com vírgulas, são os números inteiros, são os naturais, mas eu ainda tenho números que são reais e não são racionais. Por exemplo, raiz de número negativo com índice par. É um número real, mas não é racional. Então nota que nem todos os reais estão contidos, ou todos os elementos reais pertencem ao conjunto dos racionais. Então, o conjunto dos reais está contido nos racionais? Não, isso é falso. Terceira, o conjunto dos números primos, o P aqui é o conjunto dos números primos, ele contém os racionais. É o contrário do que está aqui em cima. Isso foi verdade. Os números primos, o conjunto dos números primos está contido no conjunto dos números racionais. Mas o conjunto dos números primos contém os racionais? Não, não contém. Então, isso aqui é falso. Se fosse o contrário, se fosse o conjunto dos racionais contém o conjunto dos números primos, aí seria verdadeiro. Por quê? Porque o conjunto dos números primos está contido no conjunto dos racionais. Próxima. 6 pertence aos reais, interseção com os racionais, interseção com os naturais, interseção com os números primos. Então, note que aqui está tendo uma múltipla interseção. E a interseção entre os reais com os racionais, com os naturais e com os números primos, essa interseção resulta no quê? Resulta nos elementos que são comuns nos reais, racionais, naturais e primos. Quem são esses números? O próprio conjunto dos primos. Porque os números primos, eles são naturais, eles são racionais e eles são reais ao mesmo tempo. Então a interseção entre esses 4 conjuntos é o conjunto P. Então, na realidade, a pergunta ela pode ser refeita, sabendo disso, né? Sabendo que essa interseção aqui, ó, ela é igual ao conjunto P. Essa pergunta pode ser refeita analisando se o 6 ele pertence ao conjunto dos números primos. E eu te pergunto, 6 pertence ao conjunto dos números primos? 6 é um número primo? Não. Olha aqui, ó, do 3 vem o 5 e do 5 pula para o 7. O 6 não é número primo, porque para ser número primo é necessário que o número tenha somente 2 divisores, ele mesmo e o 1. E o 6 tem divisores além dele mesmo e o 1 tem os divisores 2 e o 3. Então essa aqui também é falsa. A próxima. 5 pertence à interseção Q com números primos. A interseção do conjunto dos racionais com os números primos, como nós vimos antes, vai dar o próprio conjunto dos números primos. E aí vem a pergunta, 5 pertence, portanto, ao conjunto dos números primos? Sim, né? Olha aqui o 5 como número primo. Então essa também é verdadeira. E eu fico com verdadeiras a número 1 e a número 5, letra E. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução aí contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço.
Agradeço pela tua visita ao canal e até a próxima.